Boa noite. Hoje é 23 de novembro de 2015, eu volto a fazer um vídeo para vocês. Inicialmente, um pequeno testemunho do meu atual estado de espírito, que não é dos melhores face ao que vem acontecendo no Brasil, no mundo. São coisas ruins. A permanência da quadrilha petista no poder, o desastre ecológico de Mariana, Minas Gerais, Espírito Santo, o ISIS. A única notícia boa dessa semana foi a vitória do Maurício Macri na Argentina, desbancando a quadrilha Kirchner comunista. É pouco para a gente comemorar, mas é o que nós temos por enquanto. Quanto ao Estado Islâmico, queria deixar bem clara a minha posição. Ela não se alterou desde 3 ou 4 anos atrás, quando eu fiz um texto, e até pouco antes ainda, lá quando começaram a Guerra do Golfo, a Segunda Guerra do Golfo, do Bush, a invasão do Iraque. Então isso já tem 10 anos, 2005, e o que a gente tem visto, e todos nós temos testemunhado, a evolução do Estado Islâmico. A minha opinião a respeito, que eu já externei, já escrevi alguns artigos, postei no Facebook para os amigos, a maior parte de vocês talvez conheçam, mas eu queria reafirmar que eu não caio mais nessa conversa de religião da paz. Islã como religião da paz, isso é um oxímoro até, é uma contradição interna. É impossível haver uma religião da paz que mata, que usa a adaga, que mata pelas costas, que corta gargantas. Não me venha com essa conversa de religião da paz que não vai colar. Islã não é nenhuma religião. A parte que nos mata é a parte política e ideológica. Segundo Bill Warren, um professor americano que sabe tudo de Islã, o Islã é 80% ideologia e política, invasão, geopolítica, morte, assassinato, 20% religião, 20% de uma metafísica, que vai mal das pernas, e alimentado por uma mídia internacional que sustenta isso. Hoje, inclusive, no Jornal Nacional, há uma matéria com islâmicos brasileiros, ou gente fantasiada de islâmico, se dizendo perseguidos. Eles queriam o quê? Que eles recebessem agrados das pessoas nas ruas? Eu nunca vi o Islã, não existe Islã moderado, mas eu nunca vi o Islã moderado defender o Islã como religião. Só vejo eles falando em jihad, em guerra santa, e morte aos infiéis, e etc, 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 etc. O Estado Islâmico é bem exemplar nisso, né, de o que eles são capazes de fazer. Não existe humanidade, existe crueldade extrema, e a religião do Islã não tem como se defender quando o próprio profeta, o exemplo maior deles, o Maomé, era um assassino, ladrão de caravanas, estuprador de mulheres, pedófilo, pior tipo de gente. Fez um exército de 10 mil homens e saiu matando e catequizando e convertendo as pessoas sob a ameaça de uma espada, de uma adaga afiada. Esse é o Islã inicial. O Islã não se corrompeu ao longo de sua história, ele já nasceu corrompido. Então aquela historinha também, é uma religião do tronco abraâmico, isso não me comove mais. Isso não me comove mais, dizer que é do tronco abraâmico, que tem Jesus como profeta. Isso não me interessa, porque certamente o Islã nasceu para liquidar o judaísmo e o cristianismo. Aliás, não é por outro motivo, e é exatamente por esse motivo que a nova ordem mundial sustenta o Islã. A imprensa da nova ordem mundial sustenta o Islã, como a gente viu no Jornal Nacional de hoje. O que aparece ali? Propaganda da religião da paz, quer dizer, tentam nos enganar, nos ameaçam, nos matam e ainda querem que a gente aceite isso como uma religião da paz, onde eles são vítimas. Hoje a vitimização mais uma vez. O século XX ficou famoso pelas suas campanhas de vitimação. O sionismo também gostou disso. 6 bilhões do holocausto judeu, esse vitimismo. Depois se viu que não era 6 milhões, era 2 milhões e 500. É muita gente.
Foi um banho de sangue dos nazistas. Mas o vitimismo aconteceu. Era bom para a propaganda sionista, que ainda vende muito. Mas também tem a propaganda islâmica, e essa está tomando conta do planeta. Pelos cálculos dos especialistas, o Islã deve ser maioria na Europa em 20 anos. O cristianismo está desaparecendo. Na minha visão, o cristianismo se matou, cometeu suicídio no Concílio Vaticano II, ao abdicar do seu caminho reto de então, para se abrir ao sionismo, à maçonaria internacional, e começou a ficar ecumênico, isto é, abriu suas portas para os seus inimigos de milênios. O Islã matou cristãos e matou gente como nenhuma religião consegue fazer. A parte do Islã que mata, então 80% dela, não é a religião. Eu não tenho que respeitar uma coisa dessa. 270 milhões de mortos é um número demais para eu aceitar, ainda que seja em 1400 anos. Então não me venha com essa conversa mole de religião da paz, porque o Islã não é isso, coisíssima nenhuma. O Estado Islâmico é uma condição conjuntural dessa propaganda vagabunda promovida pela nova ordem mundial e essa insânia completa de guerra sem parar que tem no Oriente Médio. O Estado Islâmico é financiado por Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França, Arábia Saudita, Catar, Jordânia, Emirados Árabes. Esse dinheiro desses aliados sustentam a máquina de guerra, a máquina de morte do Islã, o Estado Islâmico. Os Estados Unidos está profundamente envolvido nisso. Seu presidente ele mesmo um islâmico, nascido no Quênia, que não tem nenhum compromisso com o povo americano, e ele está lá, ele foi colocado lá para destruir a sociedade americana, denegrir por completo a imagem dos Estados Unidos, e está fazendo isso muito bem feito. Inglaterra tem seus compromissos com Israel, uma das criadoras daquela condição no final da Primeira Guerra Mundial que criou aquele conflito enorme. Eu não concordo inteiramente com o Estado de Israel, embora eu não dê um centavo de crédito a qualquer palestino vagabundo que explode crianças, que mata gente em Israel. Eu tenho pavor disso. Sionismo é indefensável, porque é uma ideologia. Eu não tenho compromissos com ideologia. Se alguém tem, problema seu. Eu não tenho compromissos com ideologia, de nenhum tipo. Então eu não posso ter compromisso com a ideologia islâmica também. Não tem ninguém inocente nessa história. Sabendo que o Estado Islâmico é financiado, armado, sustentado economicamente pelos Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Alemanha e os sunitas árabes do Golfo Pérsico, acho que isso explica tudo. O Putin agora nessa jogada, de olho no território da Síria, no petróleo da Síria, faz uma jogada que pode agradar muita gente, já desmoralizou os Estados Unidos até, porque agora eles receberam um recado bem dado naquela sexta-feira 13, com os atentados em Paris, resolveram reagir de uma maneira de macho, coisa de homem, o que Obama não é, diga-se de passagem. Portanto, nunca teve compromisso sério para destruir o Estado Islâmico. Então, o Estado Islâmico é uma fantasia criada pela nova ordem mundial, sustentada por Estados Unidos e seus aliados. Russos não são flor que se cheire, mas tem a sua parte de verdade na história. Então, o mundo vai de mal a pior nesse sentido, não sei como é que isso vai acabar. Uma terceira guerra mundial já está começando a aparecer, e tem muita gente que está torcendo para isso. Em primeiro lugar, porque isso cumpriria as profecias bíblicas, escatológicas, João, Apocalipse. Esse quadro, como é que eu vou chamar isso? Isso é um quadro quase que literário de uma visão de mundo catastrófica, cataclísmica. Olha, tem gente que está interessado nisso. Quem pretende controlar o planeta com um governo só aposta nessa ideia. Quem é que aposta na ideia apocalíptica? Illuminatis, a maçonaria, são eles mesmos. Depois dizem que eles são ateus, e tem gente que acredita que eles são ateus até. Só que é um ateísmo bem diferente, que não cabe agora um momento de explicar, esse não é o momento. O quadro, então, do Islã é esse, de mal a pior. E no Brasil, ele é sustentado pelo governo criminoso dos petistas,
que tentam importar esses bandidos para dentro do Brasil. O outro fato importante é o nosso caso pessoal, o esvaziamento da ideia do impeachment, a corrupção completa do Congresso e do sistema judiciário brasileiro, desanimaram o povo brasileiro que estava começando a reagir. Então o que a gente vê são alguns heróis que se expõem a apanhar de MST, daquela claque vagabunda, pão e mortadela, mas com muita arma, muita violência, na base da intimidação. Nossa gente é pacífica, não está treinada para combate de guerrilha, como o MST, CUT, esses bandidos financiados com dinheiro do povo brasileiro são, né? Então, fora essas pessoas que eu chamo de heróis, que estão numa resistência, assim, sofrendo na própria pele, e até o meu respeito para com eles, eu não vou tirar sarro da cara deles, não vou chamar eles de idiotas úteis, não vou esculhambar eles como eu tenho visto no Facebook, não vou fazer isso com as pessoas que estão lá na rua tentando enfrentar um sistema corrupto por completo. Então, parece ser em perspectiva a nossa situação. Ontem houve uma exceção com a queda da ditadura do Kirchner. Não sei o que esse Maurício Macri vai fazer ainda, não sei até que ponto ele é capaz de denunciar o Foro de São Paulo. Ele pode ser outro vagabundo tipo FHC ou gente desse gênero aí, Serra, Oécio, pode ser um canalha desse tipo. Eu não sei, eu não conheço esse sujeito, não vou adiantar nada previamente. Já gostei que ele disse que vai rever a posição da Venezuela no Mercosul, de modo a retirá-la. E isso ajuda a encurtar os dias daquele maluco lá da Venezuela. Essa foi a notícia boa. A notícia pior, então, que é da tragédia ecológica, a maior tragédia ecológica brasileira, esse derramamento de metais pesados que arruinou a vida de um rio inteiro, que está arruinando a vida de talvez uma centena, 2 ou 3 centenas de milhares de pessoas, em Minas Gerais, no Espírito Santo, uma tragédia sem precedentes. Nós nunca tivemos uma tragédia desse tipo, onde um rio vai ficar contaminado por quase 20 anos por cádmio, chumbo, arsênio, manganês, com consequências terríveis para a saúde humana. Não estou falando de peixinhos, estou falando de nós, seres humanos, dos mineiros, os capixabas. É desse pessoal que eu estou falando. População de 2 estados diretamente atingidos no presente e com um futuro comprometido, muitos deles. Não é apenas a situação econômica, mas uma situação de saúde pública mesmo que vai acontecer. E quando um problema dessa magnitude acontece, a tendência de um governo criminoso e até dos não criminosos, até de governos não criminosos, é de esconder tudo. Isso é o nosso Fukushima brasileiro. O Fukushima brasileiro acho que vai ser o nome desse vídeo, porque mostra bem a tragédia que nós estamos metidos. Fukushima, no Japão, naquele 11 de março de 2011, não parou ainda a devastação radioativa do Japão, contaminando as águas do Oceano Pacífico de uma maneira definitiva. A mídia não deixa as pessoas saberem o que é plutônio, quanto tempo dura uma contaminação radioativa de plutônio. As pessoas não têm a menor ideia disso. O assunto é técnico demais para a patuleia inteira entender. As televisões, a mídia nem tem licença para contar, e se contasse não saberia contar, porque isso é impossível de ser conhecido pela massa de telespectadores. Então, especialmente aqueles controlados, aprisionados na Rede Globo de televisão, que tem uma audiência de 90 milhões de pessoas, única emissora de TV no mundo que tem essa audiência. Então, esse desastre que começou em Mariana, destruiu aquelas cidades de Minas, que agora chegou ao Espírito Santo e contamina o próprio mar, o próprio Oceano Atlântico, numa área ainda que nós não sabemos a extensão. Isso mostra a maior tragédia ecológica brasileira e mostra o comprometimento profundo do governo brasileiro com essa tragédia, que, diga-se de passagem, já se apressou em perdoar já tentando defender as mineradoras que sustentam esse governo vagabundo. Leia-se Aécio, leia-se Minas Gerais,
Fernando Pimentel e aquele cartel de vagabundos que sustenta a economia daquele estado, que deu muito voto para a dona Dilma. Parece que eu só estou falando de coisa ruim, porque não tem coisa boa para falar mesmo. Então, Islã, Fukushima brasileiro, a nossa falta de perspectiva política, não temos nada mais inteiro nas nossas instituições, as instituições políticas e jurídicas estão comprometidas demais, nós perdemos o Congresso, perdemos o Supremo, estamos ao Deus dará. O assunto, então, foi negativo, eu sinto muito, como eu disse no início, meu estado de espírito era esse, exatamente esse, mas não importa o quanto eu me sinto, isso não é importante, o que é importante é que eu acho que eu estou representando muita gente que, como todos nós, estamos pessimistas quanto ao nosso futuro imediato aqui no Brasil e agora a gente vê isso se espalhar pelo mundo. Muito obrigado.